Marcelo Queiroga criticou a cobrança de estados e municípios após pedido de apoio à pasta da saúde para a estruturação de atendimentos e compra de testes rápidos diante dos surtos da Covid-19 e da gripe. Disse que não podem cobrar do Ministério o tempo todo. O ministro também alegou que não é fiscal de dados do Ministério ao comentar a responsabilidade sobre divulgação de dados pessoais de médicos que defendem a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Queiroga eximiu a pasta da responsabilidade em relação ao vazamento de dados de médicos que defendem a vacinação de crianças contra a Covid-19. Na terça-feira, 3 participantes da audiência pública sobre a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos tiveram os dados pessoais expostos. Isabela Balalai e Renato Kifuri, da Sociedade Brasileira de Imunizações, e Marco Aurélio Safadi, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os dados pessoais estavam nas declarações de conflito de interesse entregues à pasta da saúde. A prática é comum no meio acadêmico para participação em audiências públicas, mas neste caso, as imagens foram divulgadas na íntegra, incluindo o CPF e o telefone dos médicos. Ao jornal O Globo, que divulgou inicialmente o episódio, a deputada Bia Kicis, do PSL, admitiu que repassou as informações em um grupo de WhatsApp de médicos. Solicitei ao Ministério da Saúde os termos e eles me passaram sem restrições, afirmou. E continuou: quando me avisaram no Ministério da Saúde que alguém havia postado, pedi imediatamente que quem o fez removesse, mas a pasta me informou que os documentos iriam para o site, por isso entendi que eram públicos. Depois, os dados foram divulgados na internet por grupos ligados ao movimento anti-vacina. Os conflitos de interesse de qualquer um que participa de discussões relativas a políticas públicas, eles têm que ser declarados e eles têm que ser publicizados, que é para as pessoas saberem. Teve acesso aos documentos, saíram do Ministério. Então, eu não estava na audiência pública, né? E você tem que questionar a deputada Bia Kicis. Pelas redes sociais, Bia Kicis ironizou, dizendo que o interesse sobre a responsabilidade em relação ao suposto vazamento deveria ser o mesmo sobre quem vai se responsabilizar por eventuais danos por efeitos colaterais das vacinas em crianças. A Associação Médica Brasileira classificou a divulgação como uma ação criminosa por agentes públicos e disse que vai tomar as medidas cabíveis. Ao conversar com jornalistas, Queiroga antecipou a possibilidade do governo reduzir o tempo de isolamento para pessoas assintomáticas e recém-recuperadas da Covid-19. O prazo passaria de 10 para 5 dias, como ocorreu nos Estados Unidos. Também está em discussão a diminuição da quarentena para profissionais de saúde que testam positivo para a doença. Na prática, isso possibilita que eles trabalhem mesmo contaminados, o que já ocorre, por exemplo, na França. O ministro da Saúde disse ainda ter preocupação zero em relação à representação feita contra ele no Conselho Federal de Medicina. Ontem, um grupo de secretários de médicos do COSEMES me denunciaram ao Conselho Federal de Medicina. Ótimo, podem denunciar. Que, aliás, o ministro Ricardo Lewandowski já tornou essa ação aí que foi feita por um partido, né? Geralmente são partidos de esquerda, que no passado nada fizeram pela população brasileira, e nós aqui estamos fazendo, e o ministro Lewandowski tornou sem efeito. Na mesma linha do presidente Jair Bolsonaro, Queiroga também voltou a criticar o passaporte vacinal. Ontem, na live semanal, Bolsonaro contestou novamente a eficácia das vacinas e criticou a Anvisa, que liberou a imunização infantil. A Anvisa agora virou eu não vou aqui comparar com um poder aqui no Brasil, mas virou aqui um outro poder no Brasil, né? É a dona da verdade em tudo.